Olá, eu sou Ethel Pinheiro. Eu sou João Boni. Nós somos arquitetos e urbanistas. Eu sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, me dediquei à academia desde então, apesar de também ter trabalhado com projetos, mas sou mestre, doutora, sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ e também sou coordenadora do programa de pós-graduação em arquitetura. E eu me formei na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, e vim para o Rio de Janeiro e fiz especialização na Fundação Getúlio Vargas em gerenciamento de projeto e atuo no mercado desde que me formei e hoje eu trabalho tanto com arquitetura como com cenografia. Será que falta alguma coisa agora? Claro! Ok. A vinheta! Well, I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Well, could you use a little company? Eu acho que para falar um pouco de arquitetura e urbanismo, eu preciso contar um pouco da história, rapidamente, como professora, do que é arquitetura. Então, a arquitetura chega ao Brasil com a família real portuguesa, em 1808, com a missão francesa que vem para cá. E exatamente por essa ideia da missão francesa que traz belas artes e ofícios para o Brasil, que a palavra arquiteto passa a ser mencionada aqui. Arquiteto, então, não era uma coisa falada ou conhecida, ou pelo menos entendido como uma profissão. Então, em 1816, Dom João VI funda o que é a primeira escola de artes e ofícios. E em 1822, quando a gente se torna independente, é o filho, Dom Pedro I, que funda a Academia Imperial de Artes, o que é muito importante, nos coloca numa posição de arquitetos, artistas que produzem o seu produto através da experiência também. Nós estamos muito relacionados às artes ainda nesse período. A ideia de incorporar um urbanismo na nossa profissão, que é o que vocês vão se inscrever agora, ou em breve no Enem, é justamente o momento em que você entende que a cidade funciona junto com essa ideia de edifício. Isso só vai acontecer no Brasil em 1969, por um decreto governamental. Então, funda-se a primeira escola, que na verdade é a nossa Faculdade Nacional de Arquitetura, que é a da UFRJ, onde eu dou aula hoje, em que arquitetura e urbanismo passam a ser colocados lado a lado numa compreensão de que é impossível pensar o homem fora do seu meio. A ideia de dirimir desigualdades, de trabalhar com as relações da rua, da praça, da quadra, são colocadas para nossa atribuição, que é a atribuição do arquiteto que pensa cidades, é um arquiteto e urbanista. Aldo Rossi... Que principalmente pensa a relação com o habitante, né? Com as pessoas. Exatamente. Desculpa, Aldo Rossi. Aldo Rossi, que é um pesquisador italiano da década de 60, ele, na verdade, funda muitos trabalhos importantes na década de 60, 70, ele fala que a arquitetura é cidade, inclusive é o nome do livro dele. E se vocês forem passar a prestar atenção na hora da escolha, perceberão que no Rio de Janeiro, a arquitetura e urbanismo está nas ciências sociais aplicadas. Isso quer dizer que funda ainda mais essa relação do homem com o seu ambiente e da resposta para o habitar humano. E em São Paulo já não acontece assim, está dentro das exatas ou das humanas. Mas que eu acredito, assim como lá em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, também está na área de exatas, mas lá eu posso dizer que foi por uma questão política para você receber mais recursos do governo. Não sei em São Paulo se tem o mesmo motivo, mas no geral o que você aprende na faculdade é a relação humana. Todas as cadeias de disciplinas que vocês estudam, que vocês vão estudar, ela é toda relacionada com a pessoa, com aquele ser que vai habitar ou que vai usar o espaço da cidade ou que vai usar o espaço de uma residência, o espaço comercial, seja lá qual for, mas sempre com a relação humana. O habitar é muito importante, porque habitamos casas, mas também habitamos igrejas, também habitamos palácios, habitamos hospitais quando temos que ficar muito tempo neles. Então, habitar, no sentido bem amplo, é essa grande meta que a arquitetura e o urbanismo têm buscado ao longo dos anos. Uma coisa importante a se falar então sobre arquitetura e urbanismo é a formação acadêmica que se tem.
E quando vocês estiverem vivenciando, né, todos esses que estiverem interessados e forem aprovados, né, vocês vão perceber que a nossa forma de manipular o mundo é através dos materiais, mas também dos imateriais, que são as dimensões sensíveis do homem. Isso porque a arquitetura e o urbanismo, eles vão lidar também com composição, com volumetria, com estudos que vão te levar a entender um objeto desde a maquete, do volume, do desenho, do croquis, até a forma edificada, mas tudo passando por uma interpretação do ambiente diante da sensibilidade humana. Sim, sem dúvida. E, inclusive, por exemplo, se vocês pegarem o Museu Judaico de Daniel Libeskind, que é uma obra maravilhosa, independente da estética que foi adotada, mas que transmite sensações semelhantes e intencionais ao que as pessoas, os judeus, sofreram no Holocausto, é exatamente isso, né? Que você, como arquiteto, precisa pensar em o que você quer promover para as pessoas que estão usando aquele espaço que está projetado por você, dependendo né, do objetivo, né? Por exemplo, se você está fazendo, por exemplo, no meu campo de atuação, se eu estou projetando um festival que ele é de música e que está relacionado com a sustentabilidade, por exemplo, né? Todas as ações e espaços projetados que eu vou colocar lá, eles necessariamente eles devem estar relacionados a isso para se tornar uma proposta coesa, para se tornar algo que de fato tem um objetivo e que seja mais fácil alcançar ele para as pessoas que vão usar. Ou, por exemplo, outro, se você vai fazer uma reforma de uma residência, onde o cliente ele quer que naquela residência dele tenha determinadas coisas, e aí você precisa também ter uma relação e uma inteligência intrapessoal, né, de você tentar entender melhor a outra pessoa para traduzir os seus desejos, e você como profissional de projetar espaço, seja com relações materiais, mas para atingir essas relações imateriais, seja bem sucedido. Eu acho que você pode falar um pouquinho dos seus projetos. Eu vou deixar aqui, ó, vai ficar aqui anotado o meu endereço digital do grupo de pesquisa. Vocês vão ver muitas coisas e muitas pessoas relacionadas a mim, mas o João vai apresentar algumas coisas que ele faz, que eu tenho feito, né? Sim, pode ser. Pode falar os nomes. Nomes de quais? Ué, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. Aí você pode mencionar e botar só umas imagenzinhas. Não, come, respira que você vai usar um corte, vai. E essa relação interpessoal que eu estou falando para vocês é algo que eu entendi depois de um tempo de amadurecimento por diversos projetos que eu já tive envolvido. E eu digo para vocês que a arquitetura é uma área muito vasta e muito feliz para você trabalhar, porque hoje, por exemplo, eu já fiz desde projetos de cenografia para filmes, trabalhei na TV Globo fazendo cenografia de novelas, fazendo cenografia no Caldeirão do Hulk, Faustão, entre outros projetos que são muito legais. E hoje eu atuo no mercado trabalhando com projetos desde cenografia comercial, de estandes, festivais, ou arquitetura, seja residencial ou comercial. E uma coisa muito bacana que eu queria dizer para vocês, por experiência própria, é que a arquitetura é um campo extremamente vasto. Ele tem diversas possibilidades de atuação, desde a atuação acadêmica, como o Ethel o faz hoje, e como relação no campo do mercado. E sendo no mercado, você tem várias opções. Eu atuo em algumas áreas que, por exemplo, não contemplam a área de preservação do patrimônio, tecnologia da construção, né? Você precisa entender determinadas coisas, porque quando você está envolvido em um projeto que está direcionado para tal coisa, você tem que ter um entendimento mínimo para você poder opinar sobre aquilo que você está envolvido, né? Eu acho que a gente pode até começar. Vocês já perceberam que a gente já respondeu algumas perguntas, a gente agora vai entrar em outras e vai terminar no final com outras que vocês fizeram. Então a primeira é, por que você escolheu a profissão e quando? Nossa, eu escolhi a profissão porque várias pessoas disseram, você podia ser arquiteto, você quer? E assim, eu não tinha muito essa definição clara, como várias pessoas que eu conheço tinham, desde 6 anos de idade eu quero ser tal coisa. Não, assim, porque você na verdade tem umas aptidões e tem umas relações sensíveis
que está direcionado para arquitetura, e eu fui muito feliz em seguir isso por conta do que eu falei para vocês, que é extremamente vasto, e hoje eu sou muito feliz por poder trabalhar com diversos tipos de projeto. Eu sei por quê, porque eu vivia desenhando, e ele não falou, mas ele vivia desenhando, vivia mexendo em coisas, construindo mundos, e na verdade ele começou na engenharia, e teve que mudar, né? Ele passou por uma mudança. Isso é uma relação, porque assim, na verdade, eu em Salvador só tinha a faculdade de arquitetura na Universidade Federal da Bahia, e eu achava que o mais próximo era engenharia civil, né? Assim, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas na verdade eles estão muito próximos, porque um precisa da tecnologia para poder materializar o espaço concebido pelo arquiteto, mas assim, a cadeia de informações que você aprende é completamente diferente. Então, voltando ao assunto, eu fui uma pessoa que desenhava muito, e como até hoje faço, me preocupava muito com as questões sociais, eu estava sempre preocupada como é que eu poderia construir uma casa melhor, um edifício melhor. Foi um caminho muito natural, e eu acabei fazendo escola técnica, o que me incentivou ainda mais a entrar. E quando foi isso? Eu acabei minha escola técnica em 95, eu logo entrei na faculdade em 95 e me formei em 2001, a primeira turma do século. Eu estava lá. Foi muito importante para mim. Eu me senti muito representada em todo o meu caminho, porque era o que eu queria. João tocou numa coisa interessante. A nossa relação com a engenharia, ela é próxima, mas não é a mesma. Enquanto os engenheiros estão responsáveis pela estruturação, nós estamos responsáveis pelo que está lá dentro, seja material ou imaterial, como nós falamos. Tem uma outra pergunta. Estudou em faculdade pública ou privada? Tá respondido, né? Os dois. E qual é a melhor faculdade? Que difícil! Mas eu acho que eu vou ter que puxar a brasa pra minha sardinha. E na verdade não é uma brasa a troco de nada não, porque o ranking das escolas em 2018 e 2019 colocou nas 10 escolas listadas em 8 arquitetura. Em arquitetura e urbanismo, 8 públicas. A ordem é o FMG em primeiro, USP e a UFRJ está em terceiro. E tem explicações para isso. A escola da UFMG, a escola mineira, ela é muito ligada à arquitetura local e à teorização. Então isso faz pessoas muito mais críticas, né? E o grupo é menor do que o que entra na UFRJ. E a USP é estadual. Então a gestão de recursos também interfere nisso. O que eu posso dizer é que esse ranking coloca a nota do MEC, ele coloca a proporção de professores doutores e também a quantidade de alunos que é recebida e que sai da faculdade. É por isso que a UFRJ, que é um mundo enorme, está em terceiro lugar. Mas independente de qualquer coisa, a melhor faculdade que vocês vão cursar é aquela que vocês vão fazer. Porque tudo depende de como você vai fazer, da dedicação que você vai fazer. Porque nada importa você estar na melhor faculdade, na melhor escola do mundo e você não se dedicar tanto quanto a faculdade te dá informação, te dá subsídio para que você se torne um excelente profissional. Às vezes a pessoa está numa faculdade mais ou menos, só que você tem tanto interesse, tem tanta curiosidade e dedicação a determinado assunto que você vai se tornar um excelente profissional. Isso daí é notório. Exato. Fez pós-graduação? Acho que já respondemos, né? Sobre as pós-graduações no Brasil, eu vou falar por mim. Nós temos uma quantidade enorme de pós-graduações. Elas são ligadas a escolas públicas e privadas. Agora, tem a diferenciação do tipo de pós-graduação. Existe a lato sensu e existe a estrito sensu. Qual é a diferença? Eu vou falar da diferença a partir da estrito sensu. No estrito sensu, você é convidado a ser o maior especialista daquele tema. Então, é estrito, é naquele assunto. E é por isso que a quantidade de lato sensus é muito maior, porque você pode falar sobre assuntos diversificados sem uma profundidade necessária para ser o maior especialista daquilo. E faz diferença? Faz, porque talvez você queira ser ágil e já ter no seu currículo uma pós-graduação lato sensu, e aí você pode fazer uma, duas em sequência, e isso vai dar para você uma visão mais panorâmica. Quando que no mestrado e doutorado do estrito sensu, muitas vezes a pessoa está mais voltada para a academia. Apesar de não ser só isso, porque hoje existe o mestrado profissional que recebe pessoas que estão ativas no mercado, como é o caso do João. Bem, e a última pergunta desse bloco de perguntas que a gente separou é: precisa saber desenhar? A gente acha que precisa saber para que desenhar. Sem dúvida.
O desenho, na verdade, é um médium, é um meio entre você e o mundo. E o arquiteto e o urbanista, eles se expressam pelo desenho. O desenho é colocado... Você quer falar? Entre você e o mundo, diga-se, da sua cabeça para o mundo. Você precisa colocar o que está aqui dentro em algum material para as pessoas entenderem aquilo que você está pensando. Porque não é só você descrever por palavras. E não apenas isso, porque quando você está relacionando o mundo que você vê, é através dos olhos. Então, uma grande fala importante é: você não desenha uma árvore, mas você desenha uma árvore sendo vista. Porque você está apreciando de acordo com o que você é, com quem você é. Então não tem um desenho melhor do que outro, porque inclusive a nossa ideia do desenho super realista, aquele que chama a atenção de muitos, ele não vai condizer com determinado momento de expressão que você tem que passar. Por exemplo, Niemeyer, vamos falar dele. Niemeyer tinha um traço muito simples, muito conciso, tremido, mas que era altamente comunicativo. Aquele traço dele, naqueles registros, conseguia dizer tudo o que ele precisava, no determinado momento que ele estava. Sim, sem dúvida, porque, por exemplo, se você pega relatos dele, ele fala sempre da relação da curva, da forma, e aí ele fala sobre a topografia e o relevo da natureza brasileira, das curvas das mulheres brasileiras, né? Todo um discurso dele. Mas, por exemplo, se você pegar um arquiteto super conhecido, Frank Gehry, os croquis dele são as coisas de louco. Você vai dizer, ele não sabe desenhar? Sim, ele sabe desenhar. Ele está expressando o que ele está querendo passar enquanto ideia daquilo que ele está se propondo a projetar. Só que aí, junto com o desenho dele, ele tem outras formas de desenvolvimento do projeto, que é a maquete física, por exemplo, que é uma ferramenta indispensável para ele no desenvolvimento dos projetos que ele produz. Então, entre o desenho de observação e de formação da ideia, que a gente chama concepção, que é o que Niemeyer faz muito bem, que é o que Frank Gehry faz através da sua mão, do seu risco, até um desenho que chega a uma estratégia de representar um mundo possível. Esse desenho, por exemplo, da Rebecca Sugar, a gente vai mostrar depois para vocês, que faz o Steven Universe. Ela é um tipo de pensadora que constrói mundos possíveis através de um desenho, que não é um desenho ainda para ser realizado. O projeto, que é parte, ou que é o objetivo de todo o desenho de arquitetura, ele tem vistas a chegar à construção. Então é por isso que desde um plano de observação, um registro da vida ou de uma ideia futura, até executar um projeto final, como é o caso da escola para Tocantins, que a equipe do Aleph Zero fez em 2017 e ganhou prêmio por ter sido muito bem pensada para crianças no seu habitat, que são as palafitas, as crianças ribeirinhas em Tocantins. Então, entre um ponto e outro, esse meio de comunicação desenho precisa falar a linguagem daquele espaço, daquele momento. Sem dúvida. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Bem, esperamos ter ajudado de alguma forma nesse momento tão importante de vocês, que é a escolha da profissão que vocês vão abraçar. Eu sei que é um momento complicado, diferente, porque vocês estão completamente dedicados a isso, e eu trouxe uma visão da academia, João trouxe a visão profissional, que é onde ele está mergulhado. Mas, antes de tudo, sejam leves, permitam-se mudar. E vocês são jovens. Eu acho que o mais importante é vocês perseguirem os desejos de vocês
independente de dizer, ai, será que é isso que eu vou querer pro resto da minha vida? Não, pode ser que daqui a 5 anos vocês pensem, pô, não é nada disso que eu queria, vou fazer agora Y, não tem nada a ver X, e as pessoas fazem isso naturalmente. Mudar é parte, né? Como o João Faz fez. parte, é. E deu tudo certo. Eu fiz por uma outra questão, mas tudo bem. Deu tudo certo. Dá tudo certo, sempre dá tudo certo. Eta tá aqui morrendo de fome. Coitadinha. A gente tá aqui já tem umas 4 horas, indo e voltando. Vamos agora às perguntas que vocês fizeram e que a gente não respondeu no meio dessas falas todas. Quais mudanças surgiram no seu trabalho pela pandemia? Mudou. Eu agora fico de casa, com reunião, orientação, aula online, todo tipo de ação possível acontece pelo Zoom, pelo Hangout, mas eu tô voltada à academia, né? E uma diferença é que a UFRJ ainda não aprovou o retorno oficial das disciplinas de forma remota. Então, o que nós estamos fazendo são ações de manutenção. Para mim tá lindo, porque eu fico trabalhando em casa o dia todo dia, sem sair de casa. Só sinto falta, né, das gravações, de encontrar com as pessoas, de discutir pessoalmente, mas todas as discussões também estão sendo feitas através de chamadas de vídeo. E, infelizmente, alguns projetos estão suspensos, né, por conta de falta de não poder fazer aglomerações. Exato. Outra pergunta. Quais as áreas de atuação dessa profissão e como é o mercado de trabalho? Muito grande. Mais ou menos o que a gente falou antes, né? Assim, é extremamente vasto e extremamente enriquecedor. E você pode atuar desde como um designer, pensando em imobiliários e peças de uso cotidiano ou não. Essencialmente na arquitetura, na construção, na administração de obra, projeto executivo. Existem todas essas duas áreas e também paisagismo, controle estrutural. Você pode se especializar em estrutura. Obviamente você não vai ser um engenheiro estrutural, mas vai estar responsável por produtos que as peças são pré-fabricadas. E existe uma gama tão grande no CAU Brasil, no CAU-RJ também, vocês vão verificar todas as possíveis atuações do arquiteto e do urbanista, e são muitas. E o mercado de trabalho, eu acredito que o mercado de trabalho nós fazemos, né? Então, nesse momento, o mercado é um. Ele já foi outro em vários outros momentos, e é um mercado inchado, não dá para negar isso. Só o FRJ coloca 200 estudantes ao ano para fora, e nós temos uma quantidade enorme de escolas de arquitetura e urbanismo hoje, públicas e privadas no Brasil. Então, o que você tem que ser é muito bom no que você faz e ampliar o seu leque de opções, suas especializações. Sem dúvida, que é o que a gente comentou. Como é a faculdade de arquitetura, as disciplinas, os estágios? Sim. Bem, vai mudando, né? Sempre tem uma reforma curricular. E eu, como professora já há alguns anos, eu posso dizer que hoje a faculdade é feita de 3 pilares. Os pilares são como interpretar, que tem a ver com desenho, então desenho, representação, estruturação do mundo. Depois tem como executar, porque aí tem a ver com estrutura. Então tem matéria de cálculo sim, mas são ligadas à isostática, são ligadas a concreto armado, madeira, aço. Vocês vão aprender a colocar de pé uma edificação. E por último, revisar, que é revisar e fazer uma crítica, que está baseado não só nos projetos e nos planejamentos de arquitetura e de urbanismo ou de paisagismo que estão dentro da nossa academia, mas também na história e na teoria da arquitetura, que é a base que sustenta toda a nossa profissão. Então, é muita coisa.
E os estágios? Os estágios, eles acontecem normalmente na metade do período. Você vai passar 5 anos numa faculdade de arquitetura e urbanismo. Na metade do curso. Na metade do curso, que significa lá pelo 2º ano. Por quê? Porque as primeiras disciplinas, os primeiros períodos, eles são geralmente integrais. Então, você não vai conseguir fazer esse estágio, principalmente até estar bastante até porque escolado. você precisa de um na pouco de representação. formação, né? Não dá para chegar, já sou agora arquiteto. Opa! Agora, os estágios são muitos, e é isso. Você pode ir para interiores, você pode ir E aí pra vai sempre design do industrial. desejo de você, né? O que é que eu desejo agora? O que é que eu quero fazer agora? O que é que eu tenho curiosidade de aprender agora? Porque tudo que você aprender, mesmo que não seja na área agora, isso vai servir como experiência para você ter um pensamento crítico e formador mais na frente. Isso é muito importante. Eu fiz estágio em 5 áreas diferentes enquanto eu era estudante de arquitetura. Eu fiz modulares, concreto armado, design de interiores, ainda trabalhei numa empresa que só fazia modelagem digital de móveis e de utensílios para casa. Então eu aprendi a trabalhar com arquitetura digital. Aliás, é uma linguagem que vocês vão entrar muito rapidamente, né? Provavelmente o BIM já, que é o Building Information Modeling, que vocês vão ter que trabalhar da concepção à realização Que em é uma ambiente ferramenta digital. parametrizada. É uma coisa que depois vocês vão aprender aí se tiver interesse. Exato. Vamos lá, na outra pergunta. Quais habilidades... Não, como é a rotina da faculdade e trabalho? É enlouquecedora. Isso para qualquer faculdade. Acho que não tem faculdade que diga, não, é super tranquilo. Não, não é tranquilo. Por isso que aí eu volto para a questão. Faz onde está o seu desejo. Porque se você estiver movido pelo desejo em fazer determinada coisa, você não vai estar reclamando que está trabalhando demais ou que está estudando demais. Você vai fazer tudo com muito prazer. E isso é benéfico para você interiormente, para o seu coração, para a sua cabeça e para as pessoas que estão à sua volta. Perfeito. É um ranking também feito com os discentes, é quem estuda nos cursos oferecidos no Brasil, falou que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo era a que mais demandava horas de estudo. Então, vocês sabem que vocês Não vão se ficar assustem. muito dedicados, porque a nossa atividade é prática. Vocês chegam em casa e ainda vão ter que executar as plantas, os projetos, as maquetes e tudo mais. E quanto mais vocês desenvolverem determinado projeto, melhor ele fica. Isso é natural. Só acaba quando o tempo ele acaba. Quais habilidades a profissão exige? Acho que já falamos, né? Já Acho que está muito está claro. respondido. A visão que você tinha no início do curso é a mesma atual? Não, de jeito nenhum. Um homem nunca é o mesmo homem depois de atravessar o rio, né? Como é? Repete a pergunta. Nem o rio é o mesmo, né? Heráclito falava. Mas é importante lembrar que a visão não se mantém porque nós já estava ótimo. Não. A visão que você tinha no início do curso é a mesma da A gente vai atual? falar aquilo que você falou, ficou muito bom. A gente só emenda aí. Tá. Não, vamos continuar. O que você queria falar? Eu queria falar de novo, porque eu fiquei gaguejando no meio do negócio. Não, ficou boa. Vamos lá. É garantido um meio de renda fixo e estável? Não. Tanto pela a conjuntura atual econômica no Brasil, aliás, é uma conjuntura que se mantém já por muitos anos, mas também porque existe muita competitividade no mercado. Eu acho que o que vocês podem ser é buscar se aprimorar em tudo que fizerem, ampliar o leque de atuação. Porque um profissional que pode falar mais línguas dentro do seu campo, provavelmente vai conseguir mais atuação também. Eu não sei também se essa pergunta tem a ver com dá para se sustentar? Dá para Claro se que sustentar, dá. claro. Sem dúvida nenhuma, é um tipo de profissão, como eu estava falando agora, em que você pode ampliar todo o seu campo de profissão. Sim, sem dúvida. E sempre fazer aquilo que está desejando ou aquilo que deseja. Porque essa é a grande chave para qualquer tipo de escolha profissional, seja qual for a área que vocês vão escolher seguir nesse momento. É isso, gente. Obrigada aí pela atenção de vocês. Tomara que vocês tenham gostado e que tenha ajudado aí a vocês entenderem um pouco melhor sobre arquitetura e urbanismo e essa incrível área de atuação profissional. A gente deixa os nossos e-mails aqui para vocês fazerem perguntas depois, tá bom? Tchau!